Notícias dessa segunda-feira, o presidente Lula confirmou hoje a troca de Cida Gonçalves por Márcia Lopes no Ministério das Mulheres. Ele recebeu as duas no Palácio do Planalto no início da tarde, está aí a foto, quando foi feito o anúncio. Também a ministra Gleisi Hoffmann. Já já, Lucas Borges Teixeira atualiza todas as informações. Mas primeiro eu quero ouvir Thales Faria, que está ao vivo aqui comigo de Brasília. Thales, boa tarde para você, bem-vindo. E essa troca, hein? Uma troca do PT pelo PT no Ministério das Mulheres. Boa tarde. Não estou ouvindo, Thales. Acho que está fechado aí o microfone. Pelo menos para mim está fechado. Não, aqui está aberto. Era aqui mesmo, perdão. E tinha me ouvido. Agora sim, querido. Boa tarde para você. No teste tinha... E aí, como estamos? Tranquilo? Boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde para toda a audiência. Olha, vamos colocar mais ou menos friamente o que ocorreu. O que ocorre é o seguinte: para o governo, o Ministério das Mulheres não estava funcionando. Não estava funcionando do jeito que o governo, que o Lula queria. Ele foi mal nas pesquisas com voto feminino, com a intenção de voto feminino. As últimas pesquisas mostraram que ele vinha caindo na intenção de voto feminino. As mulheres não estão satisfeitas com o governo, não estão muito satisfeitas, e o Ministério da Mulher, então, é decisivo. E aí o Lula achava que estava parado. Era uma ministra escolhida pela Janja, indicada pela Janja, apadrinhada pela Janja, digamos assim. Agora está sendo colocada uma petista profissional, petista de carteirinha. Ela foi candidata a vereadora lá em Londrina, se eu não me engano, e é ligada à Gleisi, é irmã de quem já foi ministro da Casa Civil no governo Dilma, secretário particular do presidente, que era o Gilberto Carvalho. É uma pessoa muito ligada ao presidente. E no Paraná, que é uma área que o governo quer melhorar, porque lá é altamente bolsonarista. Então, o que ocorreu? O Lula colocou uma profissional. E a Dilma, por exemplo, e por que o PT? A Dilma, por exemplo, outra verdade que precisa ser dita, ela caiu não foi só porque a oposição queria, é porque o PT deixou. O PT meio que ajudou a oposição a derrubar a Dilma. Então, o Lula, que conhece muito o partido dele, está cuidando de manter a liderança que ele detém sobre o PT. E, para isso, fez uma substituição aí numa área que é decisiva para 2026. Mulheres e ter o partido dele, de fato, afinado com ele. Vamos tratar aqui... uma profissional. Essa é a questão. Sim. Vamos tratar aqui sobre quem exatamente é a nova ministra. Paranaense Márcia Lopes, nova ministra das Mulheres, tem 67... Perdão. Vou começar de novo, tá? Para o corte ficar bonitinho. Paranaense Márcia Lopes, nova ministra das Mulheres, tem 67 anos e é irmã de Gilberto Carvalho. Ela foi secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2004 e 2008. Em 2010, foi nomeada ministra da mesma pasta por Lula, ficando no cargo até 2011, já no governo Dilma. O irmão dela chefia, no atual governo, a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária. Como disse o Thales, Gilberto Carvalho também foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, isso no governo Dilma Rousseff, e também antigo chefe de gabinete de Lula durante os 2 primeiros mandatos. Antes do cargo no governo federal, Márcia foi vereadora. Ela foi eleita para ocupar uma das cadeiras na Câmara Municipal de Londrina entre 2001 e 2004. A ministra é filiada ao PT desde 1982. Ela é formada em serviço social, fez sua graduação na Universidade Estadual de Londrina e depois se tornou especialista na área de criança e adolescente pela PUC de São Paulo. Profissionalmente, Márcia atuou ainda como professora. Bom, esse é o currículo da nova ministra das Mulheres. Ô, Thales, Diego, e aquilo, uma né? correção. Diga. Uma correção. Eu tinha dito que o Gilberto Carvalho era ministro da Casa Civil, não é? Secretário-geral da Previdência, da Presidência, como você bem lembrou aí.
Perfeito, Thales. E a Cida vinha sendo falado, né, que a Cida Gonçalves não estava entregando, né? E como você disse, essa falta de entregas comprometeu a permanência dela no cargo. Só que é questionado também o valor, a verba, né, que esse ministério tem. Tem pouca verba para uma função tão importante. Mas, na verdade, é um ministério que você tem que ser mais proativo, tem que saber transformar. Primeiro, saber fazer o marketing, né? Criar e saber ser proativo, criar situações em torno dele, muito mais do que dinheiro, porque dinheiro você dá para o Ministério da Saúde, e isso, para as mulheres, é muito bom que o Ministério da Saúde tenha dinheiro. O caso do Ministério das Mulheres é ele arregimentar o eleitorado feminino. É mais importante para os governos, para o governo especialmente, o governo Lula, que ele tenha a capacidade de arregimentação maior do que distribuição de verbas. Então, não é bem a questão da verba. A questão a ministra era vista pelo Palácio como parada, como um ministério meio parado, sem estrela. E essa ministra agora é uma ministra profissional da política. Vamos ver se dá certo. Bom, Sakamoto está comigo aqui no estúdio. Sakamoto, boa tarde. E essa troca feita pelo presidente Lula? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no UOL News, segunda edição. Olha, bem, eu conversei com pessoas do movimento feminista, liderança do movimento feminista em São Paulo, em Brasília, né, na Bahia, em outros locais, que, resumidamente, eles apontaram dois pacotes de problemas com relação à ministra, agora ex-ministra Cida, né? Primeiro, há uma inoperância estrutural, né? Eu peguei o finalzinho da fala do Thales. Você tem um ministério que, é claro, tem poucos recursos, pouca verba, mas, mesmo com poucos recursos e com pouca verba, não estava colocando em prática os processos, os programas que já estavam previstos, que estavam lá. Mesmo assim, eles não davam andamento, né? Então, ou seja, tinha um problema interno de inoperância gerencial, segundo essas lideranças. E do ponto de vista externo, faltava uma agenda mais sólida, uma pauta mais sólida, alinhada, inclusive, às demandas, não do movimento feminista em si, mas de todas as mulheres de uma maneira geral. Havia uma demanda porque uma delas, inclusive, falou, olha, Sakamoto, por vezes a gente viu o Ministério falar que a demanda era, a principal pauta era o combate à misoginia. Ora, o Ministério existe para o combate à misoginia, né? Seria equivalente a dizer que a principal pauta do Ministério do Trabalho é a promoção do trabalho, né? Ou o Ministério da Economia seria o desenvolvimento da economia. Isso não é assim, né? Então, o que acontece é que faltava uma marca, faltava uma pauta, e uma pauta muito além daquela pauta que o presidente Lula que fica martelando, da questão da equidade salarial, que é importantíssima, mas o pessoal falou que tem pautas muito mais importantes. Falaram que, inclusive, os grandes pontos, os grandes temas de discussão pública foram colocados pelo movimento social, por ativistas, com a participação de parlamentares, como, por exemplo, aquela questão que conseguiu, em determinado momento, bloquear aquela possibilidade de mudança na lei para permitir, para impedir que crianças que tenham ficado grávidas em estupro de abortarem. Essa pauta, na verdade, foi uma pauta que foi levada a cabo pelo movimento social, pelas redes sociais e com uma baixa participação. Pelo contrário, o que os membros do movimento feminista falam é que a ministra ficou devendo em puxar assuntos importantes, como mais uma questão do direito ao aborto, num governo de coalizão em que você tem a própria presidência da República com medo de tocar em assuntos bastante sensíveis a determinados grupos conservadores, a determinadas pautas de direitos das mulheres ficam ao largo, né? Agora, e só para finalizar, Diego, um ponto com relação à nova ministra, que o movimento feminista, as membros que eu conversei, reclamam que, novamente,
basicamente falaram que, olha, esperemos que ela desenvolva nesses dois campos, no campo gerencial e no campo de agenda, só que elas falaram que, novamente, uma pessoa que não é de dentro da discussão, que não participa historicamente dessa discussão, é indicado para um cargo dentro do governo Lula, né? Elas torcem para que dê certo, mas falaram que isso também é um indicativo de que a pauta do governo talvez pegue a questão e trabalhe essa questão do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista programático, elas temem que vai ficar devendo. Pois é, o presidente Lula trocou dois ministros do governo nos últimos dias. Carlos Lupe, do PDT, pediu demissão do cargo de ministro da Previdência 10 dias depois da operação que revelou um esquema de fraude em descontos não autorizados em aposentadorias do INSS. Ele foi substituído pelo secretário executivo da pasta, Volney Queiroz Maciel, também do PDT. Agora, Cida Gonçalves, né, que foi demitida do Ministério das Mulheres. No lugar dela, como dissemos, foi nomeada a também petista Márcia Lopes, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no segundo mandato de Lula. Lupe e Cida com ele, já são 12 trocas na esplanada dos ministérios nesse terceiro mandato de Lula, e o presidente já realizou uma mini-reforma para acomodar mais partidos do Centrão no Executivo, além de ter exonerado 4 outros titulares por denúncias em casos de corrupção ou por pressão em torno do desempenho das pastas. Thales, e esse ministério do presidente Lula, né, que já mudou esse total de 12 vezes, tem uma promessa antiga de reforma que não sai, né, mas já são 12 trocas. O Lula está tendo muita dificuldade nessa reforma, especialmente porque o próprio Centrão não sabe muito como se colocar em relação ao governo. Não sabe ou não quer se colocar muito em relação ao governo. Então, fica com um pé dentro, um pé fora, metade dos partidos do Centrão querem estar no ministério, outra metade começa a se preparar para a eleição do ano que vem e quer ficar independente. Nem tanto ir para a oposição, mas ficar independente. E agora está se juntando o União Brasil com o PP, formando essa frente parlamentar, União Progressista, né? Que os dois partidos, PP e União Brasil, os dois estão rachados, metade no governo, metade fora do governo, e assim vai sendo. E esse é o maior partido do Centrão. Mas, então, por isso, o Lula ainda não conseguiu dar uma cara do Centrão no governo. Ele está esperando para ver como é que vai ficar próximo às eleições. E aí ver se os partidos do Centrão vêm, se não vêm, e qual a estratégia que ele vai definir. Por enquanto, a estratégia do Lula está sendo qual? Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Esses dois são a figura-chave da articulação política do Lula. Tanto que o Alcolumbre está levando agora para mais uma viagem com ele. O Davi Alcolumbre e o Hugo Mota é que vão definir se vai ter ou não CPI da Previdência. Então, eles são decisivos. Eles é que definem a pauta de votações. Agora tem a pauta do imposto de renda, tem uma pauta econômica importante, que o Lula precisa desses dois. O Davi Alcolumbre é o homem que dá a bênção para os novos ministros. O Hugo Mota ainda não assumiu esse papel. Não sei se ele não assumiu porque não quer ou porque não pode ainda dentro do jogo partidário lá. Ele é do Progressistas, ele não é do PP nem do União Brasil. Se ele tem essa liderança que o Davi Alcolumbre tem, então é uma coisa mais difícil, mas de qualquer maneira esses dois são a chave da articulação e de qualquer continuidade de reforma ministerial que venha. Sakamoto, e essas trocas de ministros já são 12 ao todo? Eu concordo com o Thales que você tem todas essas mudanças que estão ocorrendo, nenhuma delas é uma mudança estrutural do governo, nenhuma delas troca a balança política do governo.
e elas, ao que tudo indica, vão manter um poder muito grande, né? Quem sai vitorioso desta quase reforma ministerial são os presidentes da Câmara e do Senado, que definem a agenda política, né, do Congresso e, de certa forma, também eles podem acelerar ou retardar a agenda eleitoral. As mudanças que ocorreram até agora são mudanças... Bem, você teve mudanças internas no próprio Partido dos Trabalhadores, né? Você teve mudanças... mas saiu o Sidônio não era, mas o Sidônio era conhecido, né? Então sai Pimenta, entra Sidônio, que já era um conhecido, né, do governo, já atuava informalmente, né? Sai Padilha, entra... Gleisi, né? Mas sai Anísia, entra Padilha, né? A Anísia era uma técnica, mas Padilha também dentro do próprio PT, são mudanças que ocorrem dentro do Partido dos Trabalhadores ou na esfera do Partido dos Trabalhadores. Juscelino Filho não dá para dizer que entrou na reforma ministerial, muito menos Carlos Lupe, que são duas pessoas que caíram, né, por conta de questões relacionadas a eles mesmos ou à pasta. E eu também colocaria nesse bololô o próprio ministro Silvio Almeida. Né? Houve 3 trocas, né, que não foram trocas que foram, vamos pensar, tal pasta está precisando avançar, tal pasta está precisando de um gás ou não está, vamos trocar, vamos colocar aliado político aqui. Não, né? Basicamente foi por questões relacionadas ao comportamento dos ministros ou ao comportamento de seus subordinados ou crises e por aí vai. Mas também não pode, essas pastas não podem entrar na reforma ministerial, de fato, né? Então, o que acontece? A mudança, né, desses atores, da participação desses atores, PSD, MDB, União Brasil e Progressistas, União Progressista, né, esses nomes, né, entre outros do Centrão, republicanos, esses é que vão fazer que não houve mudanças, né? Houve muito pedido, bastidor, guerra, né? Pessoas de olho em outras pastas, pessoal de olho na pasta principalmente de Minas e Energia, agricultura, né? O PSD vai lá e dá o troco, fala de candidatura, dá a entender da candidatura do Tarcísio, né? Que o Kassab é próximo do Tarcísio. Então, ou seja, você tem pressões aqui e ali, mas o jogo não mudou. Né? Até agora o jogo não mudou, o que também vai encarecer para o governo, que vai ter que discutir tudo isso com as presidências das casas, mas também no varejo da votação. Pois é, e o novo ministro da